eleger o versículo 18, apenas a parte A. Pode abrir aí na sua Bíblia. Diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Mas esse texto que vocês escolheram, que é o segundo dia da campanha, é um texto muito sugestivo. Na verdade, é um capítulo muito sugestivo. E se você olhar esse texto, você vai se deparar com algumas parábolas. Na verdade, são 3 parábolas. Jesus ensinando através das parábolas. E 3 delas estão bem claras aqui. A primeira está no versículo 3, que diz a parábola da ovelha perdida. E depois você vai no capítulo 8, a parábola da dracma perdida. E você vai ver no versículo 11, a parábola do filho pródigo. E eu sei que os irmãos conhecem esse texto muito bem, mas tem algo que talvez você não se atentou, ou atentou, mas não compartilhou com ninguém. Mas eu quero compartilhar com você nesta noite. São 3 parábolas que refletem a realidade do povo e das pessoas, e algumas delas distantes do Senhor. Se você for ver, a parábola da ovelha perdida retrata algumas verdades. E uma das coisas que me chama a atenção nessa parábola da ovelha perdida é que o texto já diz perdida. Às vezes nós nos perdemos, ou pessoas se perdem como essa ovelha, se perdem por inocência. Ela não faz ideia de que o caminho que ela está seguindo é um caminho que conduzirá a resultados que não vai agradar a sua vida. As consequências que virão vai ferir a sua vida, mas por inocência, como esta ovelha. Porque nós sabemos que a ovelha, ela é pacata. A ovelha, ela não é lobo, ela não é bode, né? Ela é ovelha, sabe? Se você estudar a vida das ovelhas, você verá que as ovelhas, são ordeiras, né? São mansas, são tranquilas, caminhando por pastos verdejantes. E ali ele fala uma alegoria dessa ovelha sendo o crente, não é o ímpio. O ímpio não é chamado de ovelha. Normalmente são lobos vorazes que se alimentam de carne, mas ovelha é retratado a vida do crente, uma vida mansa, uma vida de paz, né? Uma vida de adoração, de calmaria. E às vezes você está servindo ao Senhor e por inocência, sem perceber, se distancia da manada, entende? Se distancia daí, como é a alegoria, se distancia dos caminhos do Senhor, da palavra, do estudo, da consagração, sabe, do calor da igreja. E por sem perceber, pela inocência, quando olha, está longe, num lugar sombrio, num lugar cheio de pedras. Mas o texto mostra um carinho de Deus para comigo, para com você, que ele diz que qual o pastor que, vendo que contou lá as suas 100 ovelhas, e ao perceber que faltava o Pedro ali, e quando ele vê, cadê o Pedro? Ele não está aqui, o Pedro Valério não está aqui. E ele fica preocupado e vai até ele e procura pelos lugares aonde essa ovelha está. Isso denota, representa, orienta e nos mostra o carinho de Deus para com a sua ovelha, de ir ao encontro dessa ovelha que por inocência se perdeu. Está lá machucada, ferida nas montanhas. Eu vi uma arte há muitos anos das montanhas de Israel. E entre as montanhas, que não é nada pequeno, não é nada nem comparado a essa aqui, é muito mais alto do que essa parede, toda íngreme, e a ovelha perdida, e o pastor descendo ali, numa arte, numa tela pintada, e ele descia pelos cantos das pedras, pegava a ovelha, botava no seu colo, e subia novamente, e trazia a ovelha para casa, e cuidava dela. Irmão, se você olhar isso com carinho, você vai perceber o amor, o carinho com que Deus cuida de cada um de nós, aleluia. Mesmo
nós, sendo às vezes, né, inocente nas nossas escolhas e afazeres. A segunda parábola fala da dracma perdida, também retratando a mim e a você. Só que agora essa dracma não está perdida, essa mulher que perdeu a dracma, ela não perde a dracma por inocência, ela perde a dracma por displicência. Porque pode alguém estar perdido dentro da própria casa? Alguém estaria perdido, esse texto, dracma perdida, dentro de casa? Será que alguém se perde dentro de casa? Eu lembro que, não sei se a minha mãe, mas algumas pessoas fazem comédia com isso, fazem até, né, piada com isso, que a pessoa procura o óculos, cadê o óculos? Eu preciso do óculos, né? Não consigo ler a Bíblia porque perdi meu óculos e não enxergo. E em um dado momento ele abre a Bíblia e percebe que o óculos está lá dentro da Bíblia. Não perdeu-se, estava esquecida dentro da própria Bíblia, né? Dentro da própria casa, a dracma foi perdida dentro de casa, nos retratando o crente que às vezes por displicência, por falta de zelo, por falta de cuidado, por falta de reverência, por falta de reconhecer que é filho do Deus Altíssimo, por falta de reconhecer que Deus habita nele, e por displicência, ele sabe que tem que orar e não ora, ele sabe que tem que vigiar e não vigia. Todo aquele que é filho, como eu e você, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que ninguém aqui discordaria ou levaria alguma réplica contra mim para discordar, né, do que eu digo. Qualquer um que teve um encontro com o Senhor, ao ter o primeiro contato da ira do corpo, da vontade de operar o que a carne deseja, em algum momento uma voz fala ao nosso ouvido, não é assim, querido? O Espírito Santo comunica com o nosso espírito. É porque o Espírito Santo fala conosco. Se você não sabe, a Bíblia fala, relata sobre corpo, alma e espírito. Tessalonicenses fala sobre isso. O que é o corpo, senão essa matéria que aqui está? O que é a alma, senão o sopro de vida do qual Deus nos deu quando fez o homem do pó da terra e soprou em nós, em nossas narinas, a alma. Por isso que o homem passou a ser a alma vivente. Mas o que seria espírito, segundo o apóstolo Paulo? E todo o vosso corpo, toda a vossa alma, todo o vosso espírito, sejam todos plenamente irrepreensíveis, não é assim? Que a palavra de Deus trata. O que seria então o espírito, né? Eu costumo dizer que o espírito é que permite que as coisas celestiais, as coisas espirituais, as coisas que estão além deste mundo, né, se comunique conosco, porque um corpo sem alma, o que seria a alma? A alma é a sede dos sentimentos, é a sede das emoções. Quando você sente o belo, quando você sente a poesia, quando você sente uma orquestra como esta tocar, e a melodia, que a definição de música a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma, mediante as letras, as notas musicais, que a canção penetra pelos sentidos, pela audição, e vai até a alma, onde você sente o prazer, porque a alma é o centro dessas nossas emoções. Então o corpo, através dos sentidos, permite que nós sintamos este mundo visível e suba até a nossa alma o desejo do belo e do lindo. Mas o Espírito nos comunica com Deus, porque é através do Espírito que Deus fala conosco em nossa alma. E o mundo é passageiro, mas o Espírito que vem de Deus é eterno e duradouro. Aleluia! Você entende isso, queridos? É na alma que você sente isso. Por isso que é a guerra entre carne, e eu falei aqui no domingo, né? Dei uma palazinha aqui, entre carne e espírito, porque o espírito deseja o que é de Deus, e a carne deseja o que é passageiro. Mas Deus diz: eu não quero parte de você, eu quero todo o vosso corpo, toda a vossa alma, todo o vosso espírito, e adorando-me. Vale um glória a Deus, querido? Mas por displicência,
você esquece disso. Falamos o que não devemos, pecamos e erramos e pagamos o preço por isso. E quando você recorre a Cristo, é a hora que você vai escarafunchar a Bíblia. É a hora que você vai procurar o jejum, que há muito tempo você não fazia. É a hora que você vai cavar na oração, que há muito tempo você não frequentava. O que é isso? Se não varrer a casa e procurar aquela comunhão, a dracma que tu perdeste na comunhão com Deus. A alma que se perdeu dentro de casa. Quantos crentes perdidos dentro da própria igreja. Quantos crentes perdidos dentro da sua própria religiosidade. Porque é diferente de ser religioso, de ser temente a Deus, ser um devoto do Senhor e ser religioso. Tem gente que é religioso, tem religiosidade, mas não tem cristianismo. Guarda o domingo, guarda as ceias, guarda tudo, mas não guarda, né? Não tem, é como religioso, que faz metodicamente. Dracma perdida, dentro de casa. Mas a parábola do filho pródigo já retrata uma outra questão. Já retrata uma situação clara e que me preocupa. Nos mostra que as pessoas às vezes se perdem, não por inocência, senhores, não por displicência, senhoras e senhores, não, mas por escolhas. A ovelha se perde por inocência, a dracma se perde por displicência, por falta de responsabilidade. Agora, o filho pródigo se perde porque ele fez uma escolha. Ele escolheu dentro do teu coração e disse: eu quero ir embora. Vivia debaixo do pai, vivia debaixo das asas do pai. O pai aqui representa Deus. Representa Deus cuidando dos seus filhos. E o filho disse: eu não quero mais. Chega desta vida de ovelha. Chega desta vida de fazer a mesma coisa. Eu quero experimentar o mundo. Quero experimentar as coisas. O poder da atitude. Só que ele fez uma escolha que levou a vida errada. E eu relatei algumas coisas aqui. O versículo 13 do capítulo 15, ele diz, abre aspas, vivendo dissolutamente. O que é isso, irmãos? Olha na sua Bíblia, se você quiser. Não sei qual é a sua tradução, mas a minha tradução, ele diz que no versículo 13, que o filho foi viver dissolutamente. Dissolutamente é viver sem critérios, viver sem ponderação, viver sem sem avaliar as coisas. Se tem algo que eu e você somos capazes, se tem algo que eu e você temos condições, é de analisar as coisas através da razão, através do conhecimento, através do conhecimento prático que papai e mamãe nos deu, que a professorinha da escola bíblica dominical nos ensinou, que as pregações de domingo vai formando o nosso caráter, vai forjando o nosso caráter, a nossa vida, e nós vamos tendo capacidade de fazer escolhas. E às vezes ignoramos a nossa consciência, o nosso conhecimento, e vamos fazer escolha errada como esse rapaz, e vamos viver dissolutamente, ou seja, uma vida sem critérios. Só que como todo humano, um dia tudo passa. Tudo passa! O dinheiro passou, a grana foi embora, tudo se foi. E a Bíblia diz, nesse versículo 17 do capítulo 15, que esse rapaz agora, no chão e sozinho, moribundo, sem amigos, sem dinheiro, sem recurso, o versículo 17 diz que ele, caindo em si, ou seja, ele recompôs a razão voltou. Porque quando perdemos o controle da situação e vivemos dissolutamente, perdemos a noção da realidade e não conseguimos ver um chão a qual que eu deva pisar, um alicerce firme. E aí você fica como se estivesse pisando em solo arenoso. Por isso que a Bíblia diz que tirou os nossos pés de um charco de lodo. O que é isso? Afundando. Eu, quando criança,
Sempre aprendi aqui nessa igreja, na verdade ali, que o charco de lodo é o pecado, né? Vivíamos no pecado e está lá, mas o pecado que estão de perto nos rodeiam, mas você está ali afundando sem ter um chão a qual pisar. E quando Cristo vai lá e tira você desse chão, Ele coloca você sobre a rocha. Sabe o que é isso? Chão firme, recorre, né? A sua razão volta a pensar, a sua razão volta a entender, a sua razão volta a compreender, e você vai e profere ao Senhor o que a Bíblia diz, o culto racional, aleluia. E o pessoal diz que a gente é meio doido, que fica viajando aí, nada disso, nosso culto é racional. Tem alguém aqui descontrolado aqui? Não sabe o que está acontecendo? Claro que não, nós sabemos o que está acontecendo, mas Deus colocou os nossos pés sobre uma rocha, aleluia. E esse rapaz, no versículo 17, ele cai em si, ou seja, ele recupera a razão. Em seguida, então, ele começa a confabular, esta é a palavra. Ele começa a confabular. Pensa comigo, ele está ali, pisando num charco de lodo, pisando em areia movediça, a mente dele está a vagar, a mente dele não consegue enxergar uma porta, a mente dele não consegue enxergar uma saída, a mente dele não consegue perceber o mundo real, e aí, por ele não estar nesse mundo real, ele não vê uma saída, para ele só vê perdição, para ele só vê, para algumas pessoas, como ele não vê a saída, para ele o fim é só a morte, porque acabou a saída para ele. Só que, nesse caso, no versículo 18, ele vem confabular algo na sua mente, e ele para e volta à razão, e diz assim, peraí, na casa do meu pai, aleluia, entendeu? A hora que você volta à razão, e você diz assim, ei, eu preciso orar, ei, eu preciso buscar, ei, peraí, tem alguma coisa errada, porque é isso que o psicólogo faz. O psicólogo não te dá a resposta para você se resolver, o psicólogo te ajuda através de você mesmo, da sua própria capacidade racional, encontrar uma saída, e é mais do que isso que o Espírito Santo de Deus faz. E esse rapaz caiu em si, e olhou e percebeu e disse, calma aí, já sei o que eu vou fazer, levantar-me-ei, aleluia. Entendeu? Ele propõe uma ação no seu coração. Ação, né, nada mais é do que um verbo, né? Por exemplo, levantar é um verbo, e todo verbo semanticamente representa uma ação. Então, se eu faço algo, eu preciso executar algo, levantar, sair do lugar, movimentar-se, tomar uma atitude, fazer algo, sair da inércia, levantar. E a Bíblia fala sobre isso o tempo inteiro. A Bíblia fala sobre o tempo todo no livro de, me ajuda aí, acho que é 2 Reis ou 1 Reis, que fala assim, levanta-te e desce, capítulo 18, a casa do oleiro, não é isso? Levanta-te e desce a casa do oleiro. Jesus já encontrou com várias pessoas e diz assim, ei, levanta-te, toma tua cama, vá, ei, saia do seu lugar. Sabe o que Jesus está dizendo? Faça alguma coisa. Levantar é uma ação, levantar é algo que você, não posso fazer isso por você. O pastor, por melhor que seja, não pode fazer isso por você. Se eu disser aqui nesta noite, igreja, por favor, coloque-se de pé. Está vendo? Ninguém ficou. Igreja, por favor, coloque-se de pé. Ninguém ficou. Por que não ficou? Porque vai depender exclusivamente da sua vontade. Vou fazer um teste aqui. Pastor Chaves, fica de pé, por favor. Entendeu, queridos? Agora senta. Viu? Eu também mando nele, não é só você não, tá, Maria Zete? Brincadeira, Jabes. Olha só, queridos, o que eu quero deixar para você nesta noite. Esse texto é um texto maravilhoso que nos mostra que precisamos agir agora. Deus não quer que você fique estendido no chão como um filho perdido. Aleluia, mas Ele quer que você tome uma atitude sensata na presença dEle. Aleluia. E o filho confabulou aquilo, matutou aquilo e foi pensando, não é assim que a gente faz. Eu vou tirar esse microfone daqui e vou concluir
porque são 9 horas. Presta atenção, ele matutou na sua cabeça. Ele pensou: levantar-me-ei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar lá e vou olhar nos olhos do meu pai e vou dizer para ele o quanto eu lamento pelas atitudes incorretas. Sabe o que é isso? A razão, você entendendo, compreendendo que precisa fazer algo. E ele disse em seu coração: eu vou sair dessa, eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar no chão, porque o meu pai é muito mais que isso. O meu pai pode me acolher, aleluia. Levante uma das suas mãos e glorifique ao Senhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Para a gente encerrar, o filho saiu e foi matutando o que falaria para o pai. No meio do caminho, a Bíblia diz que ao chegar em casa, distante, de longe, o meu texto aqui diz que o garoto estava longe. De longe, o pai viu o filho. De longe. O pai representa quem? Deus. E o que eu aprendo nessa parábola? Que Deus está nos esperando de braços abertos. Eu fico imaginando Deus, apenas imaginando Deus de longe, todo dia, indo na sacada da varanda, talvez aqui hipoteticamente falando, e olhando e dizendo: será que é hoje que ele se volta para mim? Será que é hoje que ele falar a escolha certa? Será que é hoje que ele virá ao meu encontro? Porque eu estou com os braços abertos. Isaías capítulo 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus espera por mim e por você, aleluia. E ele olha, sabe o que o texto diz? Eu não tenho mais tempo, meu horário era até 9, mas escuta, Deus olha, a Bíblia diz que ele corre. Depois você lê em casa, depende da sua tradução, mas vai até ao encontro. O que a Bíblia está dizendo nesta parábola? Que Deus corre em minha direção, em sua direção, porque Ele quer cuidar de nós. Se você entendeu esta verdade, levante a sua mão e por 10 segundos diga glória a Deus e aleluia.